Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal O Cão que Lê, canal dele, meu, nosso, enfim, hoje nós faremos a resenha do incrível livro da novelinha do Tolstói, Padre Sérgio. Gente, que livro, que novela que foi essa? Bom, começar pela edição, capa dura, Companhia das Letras. Novelinha curta, dá pra ler assim em literalmente 2 horas, porque foi o tempo que eu levei pra ler agora nesse feriado que passou. Foi 2 horas mesmo, falei, vou só começar, depois eu vejo. Não, gente, quando eu li o relógio, 2 horas. Não vou nem mentir, 23 de abril, 23, tá? Anotei a data aqui desse aqui, porque assim, tá fresquinha a resenha e dá pra ler em 2 horas. Então, assim, aproveite que teremos aí um próximo feriado, dia 1º de maio, quem sabe essa será a sua leitura. Bom, vamos lá. Tem 110 páginas contando com tudo, mas começa na página 7, termina na 90. É uma novelinha bem curta, o enredo é interessantíssimo. Bom, é Tolstói, né, gente? Então, assim, ele consegue condensar em poucas palavras uma novela em uma vida inteira. Bom, eu vou começar, daí eu separei, que eu falei, não é spoiler, né? Não vou dar como sempre, mas eu vou começar aqui com, tipo, o segundo parágrafo, nem isso, um trecho do primeiro parágrafo que você sentiu o tom e que dá para ler literatura russa sem ter medo. Qual é a história? A história é a seguinte, ó. Um belo príncipe, a um mês do casamento, com uma encantadora dama de honra, protegida da imperatriz, pediu baixa, rompeu o noivado, entregou seus modestos rendimentos à irmã e partiu para um monastério, com a intenção de se tornar monge. Pois bem, essa é a história do príncipe Kassatsky, Kassatsky, que depois vai virar o Padre Sérgio. Pois bem, o que tem de tão interessante, como que um príncipe, um militar, um cara bonito, um cara com uma carreira toda lá no casamento e vai virar um monge, bom, enfim, por muitas partes. Kassatsky, extremamente bem sucedido na área militar em que ele estava, apaixonadíssimo pela noiva, que tem uma participação bem breve, tipo, só isso, porque ele literalmente rompe com o casamento a 3 dias de ser efetivado. Por quê? Porque ele descobre uma traição. Sim, sempre é curioso, né, como o tema da traição perpetua, né, na literatura russa, de certo modo. Enfim. Bom, então Kassatsky, ele tinha uma vida ok, dá a entender que ele está no seu começo dos seus 20 e poucos anos, porque depois a gente acompanha, assim, em só 70 páginas, ele com bem mais 59, 60, se não me engano. Então, assim, como que a gente acompanha uma vida inteira aqui, e o que eu posso falar para que você se interesse em ler e que eu não dê spoiler? Bom, para começar, a história já é interessante, porque ele tinha uma carreira muito boa no exército, ele era muito... Ele é descrito aqui como um homem extremamente bonito, um homem extremamente elegante, bem dotado, bem visto aos olhos dos superiores dele, enfim, alguém que tem tudo para dar certo. E apaixonadíssimo por uma dama, a mulher clássica, sabe? A mulher clássica em que sentido? Bela, educada, bons modos, enfim, tinha tudo para ser um casamento perfeito. Só que ele descobre que ela o traiu. E não traiu com qualquer pessoa, traiu com um superior dele, que ele tinha muito respeito, muito carinho. Então, assim, né, não vai dar. Ela se arrepende, né? Enfim, todo mundo sabe que ele estava sendo traído, só ele que não sabia. Quando ele descobre, ele decide largar tudo e, para fugir das tentações, decepções, fica aí a sua interpretação, ele decide entrar para o monastério. Sim. E aí a gente acompanha, aí é bem interessante, porque aqui nesse momento a gente acompanha não uma divisão dele, mas como ele era muito empenhado, muito esforçado, muito dedicado a tudo que ele fazia, ele também estava sendo um exímio homem da igreja, vamos colocar assim, dedicado às orações, dedicado com afinco, tudo. Só que a gente vai se deparando com o conflito dele. Vem aqui, Arthur, vem,
vai se deparando com o conflito dele de... Vem. Desculpa, gente, é porque daí não dá, né? Com você brincando. Vem, é hora de ler. Senta aqui, vem. Vem, Arthur, vem. Ah, pelo amor de Deus, o canal é teu, aí. Arrumei tudo. Fala aí pras pessoas que você ficou chocado. Mostra a sua cara. Isso aí, bonzinho. Aí a gente vai se deparando com o tempo inteiro com as questões internas dele de será que eu fiz certo? Como minha vida teria sido se eu tivesse optado por ter um casamento? Enfim. Arthurzinho. Bom, enquanto ele tá comendo os brinquedos, tá bom que ele não tá comendo meus livros. Já comeu a Constituição. É que a gente não tinha o canal ainda. Ia ter feito sucesso fazendo estrago. Bom, gente, perdão. Voltando aqui para a história, a gente vai se deparando com esse dilema interno dele de como teria sido, não e se nesse sentido, porque aí quanto mais e se ele foge dele mesmo dentro dos dogmas, dentro das orações, enfim, dentro de tudo isso. Só que a gente vai vendo que é meio que superficial, porque assim, não é que ele não tinha tino para coisa. Bom, de fato não tinha, mas como ele era muito empenhado em tudo que ele fazia e queria ser o melhor em tudo que ele fazia, ele era bom nisso também. E acabou que os anos foram se passando. Enfim, ele se deu muito bem no primeiro monastério que ele ficou, no terceiro ano ele adota o nome de Padre Sérgio. E ele começa a se questionar, e aí ele tem assim alguns momentos... e aí ele entrou também para fugir das tentações da vida mundana, né? Para fugir, para esquecer que tinha se traído, para enfim, tudo. Ele tem alguns momentos que é interessante, ele mesmo diz aqui, ó, renunciei a tudo em nome de Deus e agora me expõe como um animal. Se você tivesse renunciado à glória por amor a Deus, você teria suportado tudo. O orgulho mundano ainda não se extinguiu em você. Essa é uma conversa que ele tem, por quê? Porque depois que ele vira padre, o pessoal os antigos conhecidos dele, né, sabem que ele virou padre, ele vai para uma cidadezinha mais afastada, só que foram lá vê-lo. E assim, não foi por amor a Deus, não foi por devoção, como eu disse, foi para fugir, para virar um recluso do mundo. Só que isso começa a pesar com o passar do tempo. Depois ele fica sabendo que a ex-noiva se casa com outro e a vida segue. Enfim, aí ele pede para ir mais distante e se corresponde com cartas com o antigo monastério dele e colocam ele de fato numa cidade mais distante, mais assim, longe de tudo. Aí ele quer ser assim, sabe, o eremita. Pois bem, ele consegue. Aparece uma mulher, sim, para tentar, porque ele era bonitão, ele era conhecido, então assim, as pessoas iam atrás dele, né? Porque assim, poxa, por quê? Quando ele tá lá nos meados dos seus 40 anos, ele é tentado por uma mulher que não era bem vista na sociedade, porque, enfim, ela fazia coisas que não era aceita para a sociedade da época, né? Enfim, esse livro foi escrito em 1890, por aí vocês têm uma ideia. E acaba que... ele tem vontades, ele tem desejos, ele é um homem, mas ele sabe que não pode fazer certas coisas depois que ele entrou para a igreja, óbvio, né? É um padre. E não vou contar a cena, bizarra, você torce que você até sangue, você faz, não acredito que ele fez isso, para conter os impulsos e os desejos. E aí entra, claro, a psicanálise, né? Assim, não dá pra gente conter nossos impulsos inconscientes, nossos desejos inconscientes. Eles vêm à tona. A forma é como que a gente vai lidar com eles. Pois bem, um tempo se passa, mais adiante a história anda e você fala, meu Deus, e tudo aqui, tá, gente? Em 70 páginas. O tempo se passa e aí ele vai parar em outro canto, daí ele vai de canto em canto. Quando você já acha que não vai acontecer mais nada na vida dele, ele fica famoso. E ele também, a gente não sabe até que ponto, ele não deseja a fama, mas ele não assume isso para ele mesmo. Fama, sucesso, glória, enfim. E acaba que ele depois fica conhecido por realizar alguns milagres. Também não vou entrar em detalhes, porque aqui você tem que ler, que você fala assim, mas como? Tipo, de oração, aí ele vira tipo um padre famoso, e aí todo mundo quer ir atrás dele, e aí tipo, ele tá fazendo aquilo por vaidade ou de fato pelo outro?
E aí a gente vai se deparando com isso de forma muito gostosa, vocês viram aqui como que é escrito, e aí o tempo todo colocando em xeque até os princípios da igreja, até os princípios dele, se tá certo, se tá errado, enfim. Bom, tudo, como o Tolstói, né, é incrível, assim, tudo se resume nas últimas páginas do livro mesmo, porque aí você fala, tá, mas daí esse desfecho vai se dar como? Então ele se decidiu seguir essa vida mesmo, se realizou, tá feliz? Não. Mas aí você fala, bom, então se ele não tá feliz, então o que ele faz? Vai morrer como? E aí a gente acompanha um senhor de mais de 60 anos, beirando ali os 60 anos, aí você fala assim, que vida? É trágico? Como é de... Não, é aquele soco no estômago que só Tolstói sabe fazer. E você que tem medo, fala, nossa, eu quero ler aqueles calhamaços, aqueles tijolão do Guerra e Paz, Ana Karenina, enfim, Ressurreição, aqui lembra muito Ressurreição, enfim. Comece por uma novelinha curta que você vai falar, nossa, como é gostoso. E a história fica com você, porque você não esquece mais do Padre Sérgio, porque a gente se coloca no lugar dele e entende o que ele está passando, o que ele está sofrendo. Aqui é abordado sem questão sexual, questão de adultério, questão igreja, questão até que ponto a igreja instituição diverge ou não do Deus mesmo, até que ponto Deus está dentro da gente ou está na instituição, enfim. Nosso orgulho, nossas vaidades. Então, assim, a gente vai se deparando com essas questões através da história que a gente vai acompanhando do Padre Sérgio. E assim, o Kasatsky, né? Kasatsky, o nome dele, antes dele escolher, né, o nome para trás, você fica assim, poxa, como teria sido a vida dele? Só que ele também fica, só que não fica claro. Isso fica claro pra gente. Pra ele também, não fica claro, eu quero dizer, no modo que o Tolstói escreve. Então, é gostoso porque tá tudo aqui e é linear, tá? Então, para você que não gosta de fluxo de consciência é aquele pensar mais Dostoiévski, quem não gostou muito de Memórias do Subsolo, por exemplo, vai gostar deste livro. Por quê? Porque ele tem essa começo, meio e fim, os fatos são narrados. Na primeira página, vocês viram, o primeiro parágrafo já é assim, tô largando casamento, tô entregando aqui o resto, o pouco de dinheiro que eu tenho para minha irmã e tô caindo na vida. Né, e tô decidindo virar padre. Então assim, você já começa com, nossa, literalmente uma novela. E o final, você fica... É por isso que ele em 2 horas. Você vai falar, nossa, Matatá, você lê rápido? Sim, não, depende. Eu gosto de, né, também apreciar. Então vai do seu tempo, mas dá pra ler tranquilamente em um dia? Dá. E é o que eu recomendo para você literalmente acompanhar a jornada dele de uma vida inteira. E se questionar, né? E aí vem a patada no fim, assim, com Tolstói do tipo, nossa. Bom, não vou falar, porque eu quero que você leia e tire suas próprias conclusões. Deixa aqui no comentário o que você acha das novelas /contos, né, ou contos de Tolstói. Ou se você prefere os calhamaços mesmo. Bom, enfim, depende do momento. Aqui no fim tem cartas, ele mesmo, tá? Tolstói mesmo escreveu... É bem bacana aqui o final, porque eu gosto desses adendos. Ele deixou uma resposta à resolução do Sínodo de 20 a 22 de fevereiro de 1901 e as cartas que ele recebeu nessa ocasião. Então, a gente tem aqui um tesouro de umas 15, 20 páginas. Eu nem grifei porque senão ia ter que falar tudo. 15 a 20 páginas em que ele mesmo... Ok, eu vou até ler o finalzinho, como ele terminou. Moscou, 4 de abril de 1901. Comecei por amar minha fé ortodoxa, mais que minha tranquilidade. Depois passei a amar o cristianismo mais que minha igreja. Agora amo a verdade mais que tudo no mundo. E até aqui, a verdade para mim coincide com o cristianismo, como o entendo. Professo esse cristianismo e, à medida que o professo, vivo tranquilo e feliz. E tranquilo e feliz vou me aproximando da morte. Então ele ainda descreve, né... Dá para dizer que é um pouco autobiográfico? Não, mas tem muita crítica do que ele pensava em relação a tudo isso que eu citei no finalzinho, na trajetória da história do Padre Sérgio. Então, para você que nunca leu nada de literatura russa, fica aqui Padre Sérgio como uma recomendação. É isso. Com que me deu trabalho, mas vídeo gravado. E até os próximos vídeos aqui do canal O Cão que Lê.